ajuste espacial e histórico na economia global, que é a centralidade asiática, o deslocamento, o ajuste espacial, que está, essa hipótese está posta no debate internacional. Com Índia e China, há um novo ajuste espacial do território global da economia, uma base material, uma base produtiva, um deslocamento histórico. Nisso, o tema eurasiano está colocado para a Rússia, não é? E para o Brasil está colocado, e para a África do Sul, acompanhar essa distância que lhes dá mobilidade. Nesse sentido, lidar com a China num âmbito multilateral, quer dizer, o acrônimo BRIC, nos permite uma negociação de mais qualidade com a China também. Ao mesmo tempo que tem essas implicações, devemos olhar de um outro ponto de vista, do ponto de vista do que está emergindo, que é a dinâmica sinocêntrica, a dinâmica leste-asiática, a dinâmica do Oriente entrando no mundo, o mundo globalizado, numa base de outro tipo, não só ocidental. Ok, obrigado, Cunca. Temos uma pergunta lá atrás e outra aqui à esquerda, acho que encerramos, não é isso? Seu nome, por favor? Hugo. Ok, obrigado. Hugo, você pode falar aí de trás com uma voz assim, um pouco mais forte, por favor. Bom, minha pergunta não é tão bem elaborada quanto as anteriores, na verdade é bem simples. Queria perguntar inicialmente, direcionando ao professor Luiz Fernandes, e também para a mesa, você comentou que uma das questões que salvou, ou pelo menos ajudou bastante, a superação da crise pelo lado do Brasil foi o aquecimento do mercado interno e a forte ajuda do governo no sistema de financiamento. Só que depois disso a gente tem visto também que essas mesmas questões têm dificultado um pouco o controle da inflação, que é hoje um novo assunto bem forte. Então eu queria saber como é que a mesa vê isso, né? Por um lado, ajudou do jeito que ajudou, mas por outro, como é que a gente faz agora para talvez dar um passo atrás nesse incentivo ao consumo? O governo tem tentado isso, mas tem uma certa dificuldade, e eu queria saber como é que a questão da inflação é vista também no restante do grupo, né, dos BRICS. É isso, obrigado. Obrigado, Hugo. Aqui uma pergunta, senhor. Me chamaram a atenção três tópicos. O primeiro deles diz respeito às diferenças de qualidade, profundidade e temporalidade de instrumentos de políticas econômicas reativas adotado pelos países ocidentais. Foi uma resposta de curto prazo. As medidas não são duradouras e já estão sendo retiradas, com impactos nas economias dos países que foram beneficiados com a estimulação do consumo interno por esse mecanismo. Outra, a China, por exemplo, além de ela incorporar estes mesmos meios de política econômica para, por exemplo, para estimular o consumo interno, seja de veículos e de outros bens, ela, de imediato, prontamente, ela criou um novo modo de desenvolvimento do ponto de vista de arquitetura de política econômica e começou a adotá-lo de imediato. Portanto,
ela agora retira aqueles mesmos estímulos que foram adotados no mundo ocidental e nos BRICS, e está reconvertendo a sua economia, os seus 10 principais clusters, os setores industriais, e, ao mesmo tempo, ela está aumentando a ênfase em inovação e indústrias de novas, ancoradas em novas tecnologias e tendo como contrapartida formação de doutores apropriados para exercício desses papéis, como também estimulando as zonas de desenvolvimento de alta tecnologia. Portanto, há que se levar em conta nas análises mais a miúde essas diferenças nas políticas adotadas. Outro aspecto é que os BRICS, eles partem de uma origem diversa. Eu me refiro à etnia e à construção das diferentes civilizações. 3 dos países BRICS têm civilizações multimilenárias e nós estamos com 500 anos tão somente. De outro lado, as culturas, as crenças, filosofias, religiões, que ao final moldam o caráter desses povos, são bastante diferentes. A Índia e a China têm uma tradição muito maior. E não deverá ser por acaso que elas estão se ajustando muito bem à nova, digamos, a pós-economia, a nova economia pós-crise de 2008. Desculpe, senhor, a gente está com um problema de tempo. O senhor então, poderia... me dá 1 minuto? Sim, 2? sua pergunta, por favor. Sua pergunta. A minha pergunta, fundamentalmente, é sobre forma expositiva. Mas eu faria para o professor da Rússia, eu creio que ele levantou questões muito próprias, que não têm sido tocadas. Uma questão de segurança, envolvimento com problemas de segurança na sua zona de influência. A outra é a das institucionais, sobretudo para um país que recém rompeu abruptamente o sistema comunista e adotou do dia para a noite o socialista. E também o problema muito importante no caso da Rússia é da identidade russa. Se ela é asiática ou ela é ocidental. Eu creio que esse é um ponto importante. A maioria dos países não tem esse problema de maneira tão grave. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, então, para fazer uma pergunta, o que o professor Andrei vê como futuro da Rússia diante desses graves desafios. Muito obrigado. Agora passamos a palavra de volta à mesa. Pode ser? Ok.